Eu quero estar mostrando para vocês por etapas agora o que foi feito nessa linda igreja que está sendo inaugurada hoje. Primeira etapa, Diniz, você estava me falando que diz respeito à acústica, né? Exatamente. A acústica é uma coisa muito importante da igreja, porque a acústica, o templo sendo tratado acusticamente, você vai ter intelligibilidade. Intelligibilidade, falando num grosso modo, seria entender, ouvir e entender. Não é ouvir e não entender. A inteligibilidade é ouvir e entender. Por isso que foi tratado esse templo desde o início das obras. Nosso programa, que é o RT60, nos deu toda a timbragem, a calibragem exata da acústica desse templo. Aí usamos um forro mineral alemão, que é de grande importância nesse projeto. E aí o resultado ficou bem bacana. Eu acho que, dando a minha opinião também, né, que além da questão de ser importante para entender o que se fala, o que se canta, esses recursos todos são necessários também, até para que o som não seja agressivo, né, Diniz? Exatamente, você pegou numa chave importante aí. Por que nós, por exemplo, nos especializamos em igreja? A igreja, eu canso de dizer que o som de uma igreja tem que ser um home theater gigante, né? Que eu tenho que ter aqui qualidade sonora, com peso, mas sem agressão. Não, você não pode trazer para dentro da igreja um som de um parque de exposição, não pode. Porque aqui nós temos, a igreja recebe vários tipos de pessoas, jovens, pessoas idosas, enfim, crianças. Você não pode ter essa agressão, até porque pode criar problema de audição futuramente para as pessoas. Agora, a segunda parte que o Diniz estava me explicando diz respeito à sonorização propriamente dita. Nós vemos aqui as caixas localizadas no centro da igreja e nós também temos aqui, eu esqueci o nome, Diniz? Subgrave. Subgrave. E eu queria que você explicasse para a gente o sentido dessas caixas de som no centro da igreja, no teto da igreja, e do subgrave. Sim, olha só, o subgrave, ele é uma fórmula, como é que eu vou te dizer, de um modo, eu vou sair um pouco da técnica para que as pessoas entendam. O sub é um som chamado um som gordo, um som aveludado, ele aveluda, ele traz todas as frequências baixas, que é aquele boom, sabe? Para a igreja, ele consegue diferenciar os instrumentos que tem apontamentos para o grave, diferenciados médios e agudos, né? Então o sub, quem tem home theater vai entender. Um home theater sem sub não é um home theater, ele não fica agradável o som. E o sub ele é para agradar o som, não para bater aqueles batidão, então, ele é para agradar. Essa é a função do sub. E as caixas centrais no teto aqui? Ó, as caixas centrais, cada caso é um caso. Normalmente as igrejas, por não ter informação, pastores não têm informação, eles vão colocando caixas em paredes, achando que vai sonorizar legal. E não é por aí. Cada caixa tem uma litragem para cada templo. E cada templo tem que ter uma caixa litrada para ela, né? Aqui, por exemplo, na Luz para as Nações, você vê que é um templo comprido, né? Você vê a distância daqui para lá, é grande até o final do templo, né? Então eu tenho duas referenciais ali, mas as que estão mandando são essas aqui. Ali está sendo só uma referencial chamada de delay, que não é delay. É até estranho, né? Não é um delay, mas ela está levando o som daqui a somar com aquele, para que todas as pessoas dentro dessa igreja consigam ouvir com inteligibilidade. Agora, um ponto importante também de todo esse processo, que o Diniz estava me falando antes da entrevista, é o aquário ali onde nós temos as mesas. Sim, por que ter uma técnica? Antigamente se usava as mesas de som pertinho do altar, né, nas igrejas. Hoje não, hoje o sistema modificou muito, a coisa tomou um rumo muito sério. O profissionalismo, ele teve que vir para dentro da igreja. Então tudo é feito naquela cabine. Lá fica o operador de som, fica o operador de luz e uma pessoa que opera o data show para acompanhar
trazer a palavra para o Data Show para as pessoas poderem saber o que está acontecendo. Agora, vale a pena a gente destacar, isso eu descobri aqui na igreja, a gente costuma dar o nome de aquário, né, para essa parte técnica, essa área técnica aí, pelo fato de que algumas igrejas separam com vidro, e isso não é o ideal, né, Ednei? Não. O vidro é reflector, e você não pode operar um som todo fechado em algum lugar com vidro. Algumas igrejas adotaram isso, mas não é certo, tá? Não é certo. Você tem que ouvir o que você vai operar, você tem que ouvir, então não pode ter nada fechando para você, senão você não vai conseguir ouvir. Aí seria um estúdio. O estúdio sim, porque um estúdio de gravação você tem que ter o aquário para o cara ficar lá dentro, poder mixar, mas ele tem as caixas referenciais. Lá não. Lá ele tem que ouvir, um sistema ao vivo tem que ser aberto para o operador poder ouvir e operar. Um outro ponto importante, muita gente não pensa nisso, é o piso. Sim. Ó, eu moro na terra do granito, eu acho o granito fantástico. Nada contra o granito, eu em particular. E granito fica muito bem em casa, né? Todo mundo acha legal. Nossa, você tem uma varanda, um banheiro todo com granito, é muito legal. E são pedras lindas, mas é um veneno para as igrejas. Infelizmente eu tenho que dizer isso, porque ele reflete. Quanto mais coisas que refletem dentro de uma igreja, que tem um pé direito com 5 metros, 6, com comprimentos grandes, vai reverberar. Então, quando você coloca um granito, até que seja ganhei, alguém me deu o granito para botar na igreja, você vai gastar no teto. Não tem jeito. Diminui-se o gasto no piso, mas aumenta-se no teto. Aumenta-se o teto, porque aí você vai ter que aumentar a timbragem do acústico mineral, vai ter que passar a ser 95%. Para a gente finalizar, um segredo, Diniz, para quem quer ter uma igreja com um som filé, como dizem, um som que não fira os ouvidos e que atenda às necessidades realmente. Contrate um profissional. Eu acho importante que o pastor tenha a visão de contratar um profissional. Né? Não tente fazer as coisas da forma que você acha que é certo. Né? Todos nós temos, cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar, né? Eu, por exemplo, não posso chegar para um pastor e falar com ele sobre Bíblia. Ô pastor, mas aqui João disse que Mateus e tal, não é isso. Não vou debater com o pastor, porque o pastor entende bem de Bíblia. E contrate um profissional de áudio e acústica para poder fazer o seu tempo e você obter sucesso.